Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo On, sejam muito bem-vindos a mais uma live nessa nova plataforma, na nossa escola de Didascalia, né? Sejam todos bem-vindos, deixa eu monitorar como que tá o som. Opa, o som tá zero bala, queria saber de vocês como vocês estão, né? Já deixa aqui os seus comentários e faça o seguinte, ó, aqui embaixo tem aquela flechazinha que você pode compartilhar esse link, compartilha esse link também, pega aí, copia o link dessa transmissão, já joga no seu grupo de WhatsApp, porque a gente quer chegar a mais pessoas com um conteúdo que com certeza vai abençoar o seu coração e abençoar a sua vida. Esse é o canal, esse é o perfil aqui no Instagram da Escola de Didascalia, a escola aí de Bíblia e Teologia, onde nós vamos condensar todos os cursos, né, em um só lugar que eu tenho, mais alguns cursos de professores que nós vamos fechar parceria, sempre colocando em primeiro lugar, né, a seriedade, né, utilizando esse meio que é um meio digital para a honra e glória do Senhor e para a edificação de todos, edificação da igreja, certo? Então, boa noite a todos, nós temos várias pessoas aqui entrando, né? Deixe seu comentário, veja, né? O Aleph, que é o nosso fiel aluno, também entrou. Lobato, Luan, Lime Jefferson, enfim, Maxon Baltazar, eu acho, Felipe, enfim, muita gente entrando aqui, tá bom? Nós não temos muitos seguidores porque o perfil é novo, mas você pode ajudar a chegarmos cada vez mais longe e cada vez mais pessoas. Então, compartilhe, né, essa live, porque nós vamos hoje falar de algo muito importante, que é sobre leitura bíblica. Parece um assunto tão simples, não é verdade? Parece um assunto que não incomoda muito, mas na verdade, se nós analisarmos com cuidado, pode ser que a nossa vida aí de devoção, de leitura bíblica, leitura da palavra, esteja prejudicada por uma série de coisas que acontecem no nosso entorno, né? Os ruídos que, por exemplo, nós temos nas redes sociais, a nossa falta de tempo por causa da correria do dia a dia, muitas coisas fazem com que eu até leia a Bíblia, mas a minha leitura seja um pouco prejudicada. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Como que a gente pode ler a Bíblia mais e melhor? Mas quando nós falamos mais e melhor, como eu já tenho dito, já para muitas pessoas, nós não estamos falando apenas de quantidade. Nós estamos falando de qualidade. Quando eu falo mais aqui, não é você ler 10, 15, 20, 30 capítulos por dia e você achar que isso é uma leitura bíblica sadia. Pode até ser, mas uma leitura bíblica que possa passar por menos capítulos, mas que seja mais proveitosa, porque você consegue retirar desse conteúdo bíblico aplicações práticas para sua vida. Porque não adianta você pensar muito, não adianta você saber muito, se o saber bíblico que está no seu cérebro não cai para o seu coração e do coração não é bombeado para todos os órgãos e isso acaba não resultando em atitude, em prática, em obediência. Aquilo que a Bíblia fala como obediência, que não é apenas um saber cognitivo, mas é prática. Como o apóstolo Tiago vai nos ensinar, prática. Você obedece, você estuda, mas você também vai praticar. Várias pessoas entrando aí, sejam muito bem-vindos, deixe o seu like, se você ainda não conhece o perfil da nossa plataforma Escola de Didascalia, já segue, porque nós temos aí conteúdos muito legais. E o que está acontecendo aqui, pessoal? Toda essa semana, de segunda até hoje, nós postamos nos nossos Reels pequenos vídeos, né? O nosso Reels ainda não chegou no número mágico que nos possibilita fazer vídeos de 1 minuto, mas naqueles 30 segundinhos nós trouxemos dicas de como ler a Bíblia melhor. Foi a semana da Bíblia, não é verdade? Então nós vamos nessa live conversar um pouquinho sobre isso e nós tirarmos lições, primeiramente da palavra de Deus e lições práticas que com certeza podem e vão te ajudar muito na hora de você ler a
Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, eu gostaria de ler com vocês um trecho das Sagradas Escrituras, né? Salmo 1, um salmo que você com certeza conhece, numa versão fácil, na nova versão transformadora, que diz o seguinte, pessoal. Bem feliz, né? Ele, nas versões antigas é bem-aventurado. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como a palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. O salmista aqui, esse é o primeiro salmo do Saltério, e é um salmo didático, é um salmo que tem uma linguagem um pouquinho distoante do restante, que, enfim, tem louvores, tem lamentos. Esse é um salmo que nós chamamos de salmo didático, de ensino, cujo fundamento está na celebração da lei do Senhor, da palavra de Deus. E o Salmo, ele divide as pessoas em geral em dois tipos de pessoas. As pessoas que são felizes e as pessoas que são não felizes. As pessoas que não são infelizes, mas que são perversos, são ímpios. Então nós temos os bem-aventurados, que são chamados de justos, e nós temos os ímpios, que não são justos. E aquilo que diferencia o justo do ímpio, aquilo que diferencia uma pessoa bem-aventurada de uma pessoa que não é bem-aventurada, uma pessoa que realmente é feliz daquela pessoa que não conhece a verdadeira felicidade, é o relacionamento que nós temos com Deus de uma maneira bem particular, que é o relacionamento que nós temos por meio da sua palavra. É uma pessoa que goza a sua felicidade não comungando dos padrões do mundo, mas tendo comunhão com o Senhor, particularmente nutrindo um prazer na lei do Senhor e nessa lei meditando de dia e de noite. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem um prazer na lei do Senhor e nessa lei você medita de dia e de noite? Por que nós devemos ler a Bíblia sempre, a todo momento, todos os dias? Por causa desse tipo de instrução que a palavra de Deus nos dá. A palavra de Deus é como se fosse o nosso alimento, é como se fosse a fonte dos nutrientes que nós precisamos para sermos fortalecidos e para vivermos essa realidade, que é a realidade nossa aqui no mundo, mas sempre com o direcionamento de Deus, sempre com a visão de Deus, sempre com o coração cheio da palavra de Deus. Agora, a grande questão é a seguinte: como que eu consigo ter prazer na lei do Senhor e nessa lei meditar de dia e de noite? Não é algo interessante? Não é algo que chama a nossa atenção? Não é algo que nos desafia a irmos um pouquinho mais longe? Não apenas lendo a Bíblia como se fosse uma tarefa meramente religiosa, mas ler a Bíblia com o coração, ler a Bíblia como se nós estivéssemos degustando um prato saboroso de comida nutritiva. Ler a Bíblia com a convicção de que ao lermos a Bíblia nós estamos sendo guiados por Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo. E eu gostaria de compartilhar nesse sentido algumas dicas práticas, né? Respondendo de forma mais ampliada a série da Bíblia que nós fizemos durante toda essa semana. Aliás, os nossos Reels estão muito bons, ok? Nós tivemos aí uma aceitação muito boa, então depois que terminar a live, você vai na nossa abinha de Reels, que vai ter vídeos aí todo dia para te abençoar, para fazer e para incentivar você a seguir firme no Senhor e no seu conhecimento. Primeira coisa, e a primeira pergunta que eu faço para vocês: como ler a Bíblia melhor? Uma coisa que eu tenho percebido é que, dentre vários fatores, aqui eu não vou falar sobre tudo, mas algo que eu tenho percebido de dificuldade é que
Nós costumamos ler a Bíblia, né, de uma forma muito mecânica, só porque tem que ler. Já é algo difícil fazer isso. Fica ainda mais difícil quando nós pegamos uma versão da Bíblia e versões clássicas, cuja linguagem nós não mais entendemos na sua plenitude. Então, uma dica que eu gostaria de deixar para você é a seguinte: olha, quer melhorar a sua vida de leitura bíblica? Procure uma versão da Bíblia que você possa adotar para você, cuja linguagem seja simples o suficiente para você poder entender de forma razoável aquilo que está sendo dito. Eu li algum tempo atrás, né, no começo da live, o Salmo 1 na nova versão transformadora, que é uma versão excelente, uma versão com a linguagem bem contemporânea, mas fiel ao seu contexto original. Você viu que deu para entender tudo. Agora, muitas vezes a nossa maior barreira com o texto bíblico é a nossa vontade, né, de ler. Muita gente não gosta de ler, isso já é algo bem que dificulta a nossa vida, mas a própria linguagem da versão que você está utilizando às vezes não é uma linguagem adequada para você. E eu estou falando do seu exercício devocional. A sua igreja tem a sua versão, é a versão que é de leitura pública, mas você lê, né, aquela versão clássica durante o culto e o pastor está lá te explicando. Agora, quando você está em casa, no conforto do seu lar, e você pega, por exemplo, uma ARC, uma revista corrigida, uma revista atualizada, né, uma Almeida Fiel, muitas coisas e muitos termos que estão lá já são termos que caíram no uso de velhos, de arcaicos. Então, você precisa de uma versão que seja adequada, uma versão que seja, vamos dizer assim, e entre aspas, de leitura mais fácil. Para quê? Para que você não tenha essa primeira barreira da própria linguagem da Bíblia ser o impeditivo para você ler. Então, em primeiro lugar, você quer ler a sua Bíblia melhor? Escolha uma versão adequada. Aí você vai ter que fazer um teste. Na internet, por exemplo, tem todas as versões. Você vai lá, pesquisa pela ARA, lê uma vez. Aí você lê o mesmo texto na NVI. Lê uma vez, vê se o seu entendimento melhorou. Aí você vai para a NVT, lê mais uma vez. E você vai comparando e adote um para ser a sua versão de devocional. Aquela versão que você vai ler todo dia, aquela versão que você vai se debruçar e ao mesmo tempo não abandone as versões clássicas e nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Qual que é a sua versão preferida, né? Coloca aqui nos comentários, deixa eu ver, né, qual que é a versão que você gosta de usar. Eu, particularmente, eu gosto das versões clássicas. A Almeida Revista Atualizada é a versão que até nós usamos de forma oficial na igreja. Eu também gosto das revisões dessas versões que são clássicas. A Nova Almeida Atualizada, que no momento é a Bíblia minha, né, de devoção, de leitura diária. Gosto muito da NVI, que é uma Bíblia que durante muitos anos eu usei como uma Bíblia de pregação. Quando eu pregava na NVI. Eu tô gostando muito da NVT também, da experiência de ler o texto bíblico numa linguagem bem contemporânea, numa linguagem que às vezes perde um pouquinho daquele tecnicismo teológico, mas que ajuda a gente a entender isso que é o importante, isso que, na verdade, sustenta a nossa fé no final do dia. Então, eu já li várias versões e eu escolhi algumas para que possam me acompanhar. Agora, faça a sua escolha, né? Tem gente aqui falando da NAA, tem gente falando aqui, o Felipe Calixto está falando da ARA e da NVI. NVI é uma ótima versão. Né? Ótima versão. Tá rolando aí uma revisão, uma atualização da NVI, né? Mas é uma versão clássica. Eu acho que já tem 20 ou 20 anos, alguma coisa assim, que a NVI foi traduzida e eu tive o privilégio de ter aula com os coordenadores da tradução da NVI, professor Luiz Saião, professor Stephen Kirchner, que cuidou da parte aí de estilo, eu acho, do Novo Testamento, enfim. São versões muito boas e cabe fazer uma observação muito importante, pessoal.
confiem nas traduções bíblicas que nós temos. Muitas pessoas levantam dúvidas a respeito das traduções que nós temos. E às vezes as pessoas fazem isso pegando informação de segunda mão, né? Às vezes a pessoa nem domina o assunto e só porque ouviu, coloca já em descrédito uma ou outra versão. Eu posso, assim, dizer tranquilamente que das versões mainstream que a gente tem, as Almeidas, as versões que são editadas pela Sociedade Bíblica do Brasil, são versões muito boas. E também cabe fazer uma observação, que é você escolher uma versão que seja adequada à sua faixa etária. Por exemplo, eu tenho 3 filhos aqui, 3 meninos, um de 9, um de 6 e um de 3. Ok? Por um menino de 9 anos, eu não costumo ler uma ara para ele, porque daquilo que eu ler, metade ele não vai saber e a outra metade ele vai estar em dúvida. Eu nunca usei essa palavra, com que eu faço? Então eu leio uma versão fácil. Eu leio a NVT com ele. Né? A NVT com ele. E eu procuro ler junto com ele, que é uma versão muito fácil. Poderia ter optado pela NTLH, por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje, que também é uma linguagem bem mais simplificada que a própria NVT. Válido. Então depende muito da sua faixa etária, se você, e também do seu grau de educação. Né? Se você tem dificuldade com a língua portuguesa, você tem que pegar um texto de língua portuguesa mais fácil. Se você já tem repertório e se você já domina o vernáculo muito bem, né? Aquele português impecável machadiano, aí vai para as aras, né? A ara lá da década de 60, não importa. O importante é você escolher uma versão que caiba dentro da sua necessidade. E isso, pessoal, é um exercício de humildade. Isso, pessoal, é um exercício aí de você se conhecer e você escolher aquilo que facilite a sua vida. Então, como ler a Bíblia de forma melhor? Eu elencaria esse como uma dica muito importante para você. Aqui, ó, o Márcio Mendonça está falando, como meu filho do NVT. Então, ele também lê NVT pro filho dele, né? Ó, o Gabriel tá perguntando sobre versões da Bíblia, a mensagem recomendada. A Bíblia, a mensagem é muito recomendada, com uma ressalva. Eu não gosto de pregar na mensagem, ok? Por quê? Porque é um tipo de tradução que, numa escala, tá mais próxima a uma paráfrase do que a uma tradução, vamos dizer assim, mais no estilo de tradução das versões que nós temos. Então, cabe muito bem para você entender melhor o texto, né? E foi feito pelo Eugene Peterson, que é um erudito, né, da Bíblia, né? Ele fez todo esse projeto que nasceu dentro da necessidade pontual da igreja dele. Enfim, não tem o que discutir. Tem algumas coisas na mensagem que são expressões idiomáticas, né? Tentativas de trazer, né, o sentido do texto para uma expressão mais do nosso português, né? Porque esse é o grande objetivo. Mas não tem problema, para o seu exercício é muito válido, ok? Legal, muito obrigado pelas dicas e nós vamos já para a dica que sucede, né? O como ler melhor, que é como compreender melhor a Bíblia. Eu podia falar aqui, e esse é o objetivo da didascalia, a didascalia está aqui para ajudar você a entender o texto. Nós vamos ter cursos especificamente voltados para isso, o curso de hermenêutica já está chegando, o curso de grego, de hebraico, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas de maneira prática, no seu dia a dia, como você pode compreender a Bíblia melhor? Uma coisa é você ler, outra coisa é você compreender. Consegue entender a diferença? Você lê, às vezes, de forma mecânica. Você até entende, mas a compreensão mais profunda precisa de um esforço um pouquinho maior da sua parte. E qual que é o primeiro esforço? Lembra que eu falei na dica passada que você deve escolher uma versão do seu coração para você ler todo dia, numa versão que possa atender à sua necessidade? Pega essa versão e lê com uma outra, junto com outra.
De preferência, uma versão um pouquinho mais clássica, uma Almeida corrigida, uma Almeida atualizada, uma nova Almeida atualizada, por exemplo. Pega uma versão contemporânea junto com uma versão clássica. Ou se você gosta de uma versão clássica, pega a sua versão clássica e lê junto com uma versão mais contemporânea e lê ao mesmo tempo, né, os dois textos. Primeiro na sua versão A e depois numa outra versão diferente. E note que um texto, uma versão, tem a tendência de simplificar ou de explicar a outra. Então, às vezes, nós temos dificuldade de entender um texto. A forma mais prática, né, e menos, né, custosa de você resolver esse problema é buscar compreender esse texto em que você está tendo dificuldade numa versão mais fácil. Ok? Uma versão mais fácil. Então, todo mundo consegue fazer isso. Né? Qualquer aplicativo da Bíblia que você tem traz várias versões e fazer esse tipo de trabalho ajuda você a ler o texto em diferentes metodologias de tradução, que tem tipos de linguagens diferentes, mas que comunicam a mesma palavra e a mesma essência. Então, como tudo parte da mesma mensagem, da mesma essência, essas formas variadas de expressão de tradução na língua portuguesa tornam o nosso trabalho de entender o texto mais facilitado. Então, faça isso, né? Mas você está falando para eu ler mais de uma versão? É exatamente isso. Se você quiser compreender a Bíblia melhor, acho que esse esforço é muito válido, tá? Então, isso te ajuda muito a entender a Bíblia de forma correta. Segundo lugar, né? Como compreender melhor a Bíblia sem ter que comprar vários livros. E sobre comprar vários livros nós deixamos para uma live no futuro para falarmos especificamente sobre isso e algumas dicas que podem ajudar você a economizar muito dinheiro. Mas de um jeito, vamos dizer assim, mais prático, invista talvez numa Bíblia de estudo. Tá? A Bíblia de estudo é muito importante. No meu começo de caminhada cristã, eu me utilizei de muitas Bíblias de estudo. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia aqui, né, que é a minha Bíblia de estimação. Eu nem manuseio a Bíblia porque ultimamente, né, não sei se você percebeu, as capas de Bíblia estão tão fajutas, né? Que depois depois de um ano de bom manuseio, as capas literalmente se desintegram na mão, né? Então, a minha Bíblia aqui tá toda colada aqui com fita, né? Olha o estado. É a Bíblia anotada, né? A versão antiga da Bíblia anotada. E, né, hoje eu não concordo com muita coisa de comentário que está aqui na Bíblia, mas na época me ajudou muitíssimo a entender melhor a Bíblia. Então, por exemplo, eu fazia marcações aqui, né? Marcações do texto e olha aqui embaixo, ó. Olha aqui embaixo, né? O comentário e o estudo, né? A explicação que se faz. Então, utilizar Bíblias de estudo é algo muito importante para você, na sua vida prática, tá? Não ter que investir, né, diretamente em muito material, porque a explicação mais básica está ali. E quais são as Bíblias de estudo que eu costumo indicar para as pessoas? Né? Então, eu não vou falar num tipo de Bíblia de estudo que seja mais confessional, tá bom? Que traga doutrinas mais confessionais, mas Bíblias de estudo mais gerais que trazem bons estudos, né? Os estudos não são inspirados, tá? Mas o texto mas os estudos são uma mão na roda, nos ajudam a entender bastante coisa do texto. Por exemplo, a NAA de estudo. A NAA de estudo é uma ótima fonte de informação. Se não me engano, é a versão em português da ESV Bible, Study Bible, alguma coisa assim, uma Bíblia de estudo que já é muito utilizada. NVT de estudo também é uma Bíblia de estudo muito boa, tá? Muito boa, com a própria Bíblia, um catatal desse tamanho. A própria Bíblia Shed
É uma Bíblia também muito boa, um pouquinho mais condensada, mas com aparatos aí que podem te ajudar muito na hora de você entender um texto meio que nebuloso. Enfim, pessoal, né? Não é, essa live não é uma live de merchan, mas uma live onde eu incentivo você, se você tiver possibilidade, né? Invista numa Bíblia de estudo que vai ajudar muito você na hora do aperto e da emergência. Você está lendo um texto e você não sabe o que aquilo está significando naquele momento, você não tem tempo e nem dinheiro para consultar um comentário ou comprar um Logos, um software bíblico caro, enfim. Tá? Então, invista nisso daqui. O Lobato Luan diz o seguinte: tem uma de Genebra que eu levava pro culto, né? Depois de alguns meses a capa começou a desmanchar. Enfim, é a nossa realidade aqui, infelizmente, né? As Bíblias estão mais descartáveis do que era antigamente. Mas a Bíblia Genebra é uma boa Bíblia de estudo, né? Mais focada pro público presbiteriano, pro público mais reformado confessional. Tá bom? O Márcio Mendonça, ele pergunta: Bíblia de Estudo da Fé Reformada? Então, eu não tive, não conheço, né? Não tenho, então não consigo responder. Tenho de estudo pentecostal, olha só, né? Para quem não me conhece, o meu background, né? Eu nasci numa igreja carismático pentecostal. Então eu tenho ainda a Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Que tem muitos estudos lá que são muito bons, né? Só algumas partes doutrinárias que hoje já, né, como presbiteriano que eu sou, não concordo muito, mas, né, é uma Bíblia também que nós poderíamos classificar como uma Bíblia de estudo mais confessional, tá? Então tem algumas posições doutrinárias que eu não concordo ultimamente, mas é uma Bíblia feita com bastante cuidado, com notas, assim, milhares de notas, um trabalho muito bem feito, certo? Então, compreender melhor a Bíblia, comparar traduções, é o primeiro trabalho, e você recorrer a Bíblias de estudo. Bíblias de estudo, né? Se você é falante de inglês, tem uma Bíblia de estudo ótima que está disponível de graça na internet, que é a Net Bible. N-E-T separa Bible, Net Bible, uma Bíblia mais exegética, né? Que eu usei bastante também nos meus anos de estudo. E invista, né? Às vezes a gente tem que investir um pouquinho para ter um conhecimento um pouquinho melhor, mais aprofundado. E uma Bíblia de estudo com certeza vai ajudar você a preparar um estudo. Por exemplo, você vai dar uma aula na classe de escola dominical, né? Uma Bíblia de estudo vai fazer com que você entenda melhor o texto, por exemplo. Então, vai ser uma mão na roda. Como compreender melhor a Bíblia? Compare versões, tá? E tenha à mão um comentário bíblico. Mas e outros... Um comentário bíblico não, uma Bíblia de estudo. Mas e os comentários bíblicos? Rapaz, tem uma variedade tão grande de comentários e tipos tão grandes de comentários que eu prometo que mais pra frente eu faço uma live só sobre comentários bíblicos, tá bom? Aqui ou no meu canal no YouTube a gente escolhe um lugar para fazer essa live sobre esse tema que é, assim, vamos dizer assim, relativamente mais complexo e mais quente. Vamos pro próximo tópico? Se você leu, se você compreendeu, qual que é o próximo passo a dar no seu relacionamento com a palavra de Deus? Cai nessa perguntinha aqui. Como praticar a Bíblia melhor? Pessoal, nós estamos vivendo em um mundo assim, inundado por informações. A todo momento, nós somos bombardeados por dados, por informações, números, letras. Nunca na história da humanidade nós estivemos tão bem abastecidos de informações. Informações que são verídicas, fake news, meias-verdades ou mentiras completas, né? Tem para todo gosto e tem para todo tipo de informação. Informações que edificam, informações que destroem. Pelo celular, você consegue saber praticamente de tudo. Você pergunta pro senhor Google e o Google vai te responder pelo menos alguma coisa, ou se o Google não sabe, vai te jogar para algum lugar que possa ter eventualmente uma resposta.
Agora, o grande problema, né, e isso é até comprovado de forma mais sociológica, mais antropológica e filosófica também, é que ao mesmo tempo que nunca tivemos um cenário de tão bom abastecimento de informação, mas também nunca fomos tão rasos no nosso conhecimento como nós somos hoje. E quando eu falo conhecimento, eu estou me referindo ao conhecimento que a Bíblia chama de verdadeiro conhecimento. E o que a Bíblia chama de verdadeiro conhecimento não é apenas um saber cognitivo. Não é apenas você abrir a cachola, né, e você derramar dentro do seu cérebro todo tipo de informações teológicas. Não é você memorizar a teologia sistemática, não é você saber de cor a língua grega. Não. Você conhecer a palavra de Deus pressupõe ler, compreender, mas praticar. Às vezes a gente fica estarrecido de ver muitas pessoas, e até ímpios, que conhecem muito da Bíblia. Mas só que o conhecimento que eles têm na Bíblia é apenas um conhecimento, vamos dizer assim, de informação. É como se nós estivéssemos lendo um livro de história. Lembra quando você estudava história, ou se você está estudando agora, você estudava, não, lá no Crescente Fértil foi o berço das grandes civilizações, tem a civilização babilônica, depois tem a civilização assíria, depois tem a civilização neobabilônica, depois vieram os persas, depois vêm os macedônios, depois vieram os romanos, enfim. Você sabe de todos esses dados, mas a pergunta que eu faço para você é, e o que esses dados te ajudaram para ser um ser humano melhor? Na verdade, quando a gente está na escola, essa foi a ligeira impressão que eu tive nos meus anos de estudo elementar. A gente estudou muita coisa, né? Desde as fórmulas mais mirabolantes de física, no movimento uniformemente variado, aquelas fórmulas, né, exponenciais e tal, até você tinha que decorar os elementos da tabela periódica e você me pergunta onde que eu uso isso no dia a dia, eu posso dizer que quase nada, né? Eu não estou falando que não foi útil, eu estou falando que você não encontra uma interface prática dessas coisas na sua vida de forma cotidiana. E às vezes a Bíblia, inconscientemente, por causa do nosso costume de lidar com informação e acúmulo de informação, cai nesse tipo de perigo de você conhecer a Bíblia, mas não praticar. Todo mundo sabe que a Bíblia fala que o amor é a virtude principal, que Deus é amor. Né? E que nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e amar semelhantemente o nosso semelhante, o nosso próximo. Agora, o quanto esse conhecimento faz com que a sua vida seja diferente. Se não faz, é porque falta um elemento muito importante aqui, que é o quê? Praticar. Pessoal, não adianta ler a Bíblia e não praticar. Aliás, o que vai fazer com que a palavra de Deus seja fixada no seu coração, seja pregada, seja encravada, seja esculpida nas paredes do seu coração, não é apenas um mero decorar de palavras. Não era, mas o praticar. Praticar a palavra. Então Jesus sempre foi muito prático nesse sentido. Jesus, ele olhava para, por exemplo, os religiosos da época, e aquilo que feria o seu coração e deixava ele indignado é que os religiosos da época tiveram a habilidade de mostrar que eles eram religiosos, que conheciam a palavra de Deus, mas que não praticavam. E é por isso que Jesus chama eles de hipócritas, porque por dentro a vida deles não estava resolvida com Deus. E eles não conseguiam praticar a palavra de Deus na sua plenitude porque a Bíblia estava só aqui e não tinha descido para o coração, e do coração não tinha sido bombeado a todas as áreas da vida, inclusive as áreas mais práticas. Então, você lê um texto, compreender o texto, já busca uma maneira de aplicar. Tá?
É lógico, nem todo o texto da Bíblia é de fácil aplicação. Você pega, por exemplo, os textos de mais difíceis do Antigo Testamento, onde um está matando o outro. Aí você lê que A matou B, aí você fala assim, não, eu tenho que fazer igualzinho que a Bíblia manda, então eu vou matar alguém. Não, não é isso. É você ficar antenado nesse processo de leitura e de compreensão, qual que é o âmago da vontade de Deus. Se um está matando o outro, e no Antigo Testamento isso acontece, né, muitas vezes, você entender, isso é algo que não deveria estar acontecendo, ou isto é consequência de um problema muito maior, como que eu resolvo isso na minha vida? Né? Jesus chegou a dizer que eu não precisava pegar em armas e matar alguém, que com a minha palavra eu poderia matar alguém. Será que eu não estou fazendo isso? E como que eu, já abastecido do conhecimento, já compreendido a vontade de Deus, eu posso viver? Justamente colocando em prática as boas virtudes da palavra de Deus. Aquilo que Deus nos ensina a ser e a fazer. Em suma, sabe aquela frase, o que Jesus faria no meu lugar? Você pensa assim, Jesus sempre viveu de acordo com a vontade de Deus. Jesus afirmou lá em João que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. Então, esse deve ser o nosso padrão. Então, o que nós devemos fazer é praticar. Eu li um texto sobre amor, eu tenho que praticar esse amor. Sobre perdão, eu tenho que guardar aquilo no meu coração e liberar perdão. Eu fui ferido pela palavra de Deus, então eu tenho que fazer com que as minhas atitudes possam, de alguma maneira, fazer eco naquilo que Deus está fazendo dentro da nossa vida. Repare, nós temos uma habilidade muito grande em separar coisas que não se devem separar. Aquilo que eu sou daquilo que eu faço. Na verdade, às vezes as pessoas separam. Você é uma coisa e faz outra. Que é uma tremenda incoerência, um paradoxo. A visão bíblica de conhecimento de Deus, nesse sentido, é uma visão holística. É uma visão integral. Ou seja, se você conhece a Deus, você vai mostrar na prática que você conhece a Deus. Se você diz que ama a Deus, você vai mostrar na sua prática o que é amar a Deus. Ou seja, amar a Deus deixa de ser apenas teoria e passa a ser o quê? Vida. É quando a palavra de Deus enche o seu coração e essa palavra de Deus, pela atuação do Espírito Santo, vai moldando você e a sua vida vai sendo moldada conforme o querer de Deus, expresso nas Sagradas Escrituras e ativado dentro do seu coração pelo Espírito Santo. É aí sim que nós estamos nessa reta ascendente de santificação, aonde eu sou constantemente tratado, constantemente desafiado, constantemente mudado, constantemente colocado no meu devido lugar. Então, essa história de saber muito, olha, não é pelo que a gente sabe que nós teremos a nossa salvação completada, que nós entraremos na nova criação. Mas é pelo agir. E é muito legal porque só pode agir conforme a palavra de Deus quem conhece a Deus e quem foi por Deus chamado. Né? Calvino dizia que a forma pela qual você sabe e tem a certeza da salvação é a sua forma da vida. O quanto você se esforça para obedecer a Deus por amor a Deus. O quanto a sua vida evidencia na prática aquilo que você aprendeu e está aprendendo e vai continuar aprendendo nos bancos da igreja, no seu cantinho secreto em casa, nas suas leituras bíblicas, no seu compartilhar. Pratique a palavra de Deus. Talvez essa seja uma das dicas mais importantes que eu possa dar para você. Por que você está aprendendo? Por que você está aqui no Didascalia? Para aprender a Bíblia, não é? Então vamos aprender junto. Né? Nós vamos ter cursos aqui, nós vamos ter intensivos, nós vamos ter tutoria, nós vamos ter um monte de coisa. Mas para quê? Para você ser PhD em teologia?
No Didascalia não tem nem PhD para dar para vocês, não tem nem certificado nesse sentido. Não. O nosso objetivo e o objetivo do coração de Deus é que você seja uma pessoa que viva de acordo com a vontade de Deus. Na prática. Na prática. Alguém está olhando para você e enxerga Jesus em você? Você já imaginou que para onde você está indo, você está levando a imagem de Jesus para as pessoas? O que você está falando reflete o falar de Jesus para as outras pessoas? E o que as outras pessoas têm a dizer sobre o seu proceder, a sua prática? Então é algo muito importante e que o Senhor nos ajude, né? E que o Espírito Santo possa avivar essa palavra dentro do nosso coração, não para mostrar que eu sei, mas para viver o que eu sei. Essa aqui é a verdade. Vamos para a próxima dica, que nós estamos numa corrente, né? Uma coisa vai levando a outra. É como aquela fileirinha de dominós que você derruba um e vai derrubando todo o resto. Você leu, compreendeu, praticou, qual que é o próximo passo? Compartilhar. Como você deve compartilhar a palavra de Deus, a Bíblia, de forma melhor? E aqui, pessoal, eu já quero tirar da sua cabeça um preconceito. Pré-conceito. Qual que é esse preconceito? É que só pastor prega, é que só missionário evangeliza, é que só presbítero visita, é que só diácono serve. Muito pelo contrário. O pastor, ele faz isso por ofício. Né? Esse é um ministério exclusivo que foi dado ao pastor de pregar a palavra de Deus de forma pública, de ensinar a quê? De ensinar você. Você mesmo. A você também compartilhar a palavra de Deus. Porque o pastor não pode estar em todos os lugares. O pastor não está lá grudado em você 24 horas, indo junto para o seu trabalho, voltando para sua casa junto. Não. O pastor, ele faz todo o possível para que, aonde ele não pode ir, ou seja, no seu trabalho, na sua família, na sua realidade, você possa ser o representante de Cristo naquele lugar. E como que eu me posiciono como embaixador de Cristo aonde eu estiver? Como que eu faço isso? Compartilhando a palavra de Deus. Como que eu posso compartilhar a palavra de Deus? Olha só como todas as coisas que eu falei estão uma ligada à outra. Você só consegue compartilhar a palavra de Deus daquilo que você efetivamente está vivendo. E você só consegue viver daquilo que efetivamente você compreendeu. E você consegue compreender aquilo que você leu lá no começo. Então, aquele devocional que você faz, lá que ninguém sabe, aquelas lágrimas que você derrama diante do Senhor lendo a sua palavra, aquele processo de você ser rasgado por meio da palavra, de todas as suas entranhas, todos os seus podres verem à tona e Deus ir te restaurando, toda a compreensão que você tem e aquilo que você começa a fazer como prática da palavra de Deus, faz com que você tenha dentro do seu coração a vontade, promovida pelo próprio Espírito, de você levar essa graça, essa bênção, que é a palavra de Deus, a outras pessoas. Como você vai compartilhar? Você não precisa estudar um compêndio de teologia sistemática inteira para poder evangelizar alguém. Você pode evangelizar qualquer pessoa com um simples testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida e daquilo que você leu, daquilo que você entendeu sobre o amor de Deus baseado nas Sagradas Escrituras. Você não precisa ler a Bíblia inteira com a pessoa, você pode ler um versículo, aquele versículo que Deus falou com você e mostrar e apresentar Jesus para essa pessoa. Quando nós falamos em compartilhar a palavra de Deus, nós pensamos já em método. Como que eu posso evangelizar? Como que eu posso abordar determinada pessoa que está numa determinada condição? Eu acho que as coisas começam com uma atitude muito mais singela do que simplesmente você querer se preparar para compartilhar,
que é justamente você compartilhar daquilo que você já sabe que é verdade, daquilo que você já tem como experiência própria de vida. Você já teve experiência de como Deus é fiel? Conta isso para mais alguém. Deus foi fiel comigo nisso. Você já experimentou o amor de Deus? Fala para quem nunca experimentou o amor de Deus e que está carente desse amor. Olha, Deus me ama dessa maneira e Deus tem o mesmo amor para você. Dentro do seu cotidiano, dentro da sua realidade, dentro da sua vida, faça com que a palavra de Deus que você leu previamente, a palavra de Deus que você entendeu previamente, a palavra de Deus que você está vivendo, possa, por meio da sua vida, que é uma vitrine, ser apresentada para uma pessoa, de maneira que uma pessoa olhe nos seus olhos e veja algo diferente. E esse algo diferente, com certeza, não está nos brilhos dos seus próprios olhos, mas na presença de Deus que já se faz manifesta na minha vida, por meio das minhas palavras, por meio das minhas ações. Por isso que praticar a palavra de Deus é tão importante assim. Compartilhe. Paulo ensina que a Timóteo, por exemplo, que nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo, né? E isso não quer dizer que eu tenho que ser chato e inoportuno para pregar a palavra de Deus, não. O sentido é que você tem que aproveitar todas as oportunidades para, de alguma maneira, engrandecer o nome de Jesus e compartilhar da graça de Jesus com outras pessoas. Nesse sentido, a gente tem que ser criativo. Por exemplo, nós estamos nos comunicando aqui pelo Instagram, né? Você está me vendo aqui por meio dessa câmera aqui. Como você tem usado as suas redes sociais? Só para postar porcaria? Só para enaltecer o seu político de preferência? Só para espalhar fake news? Só para você... só frivolidades? Ou você está usando as redes sociais para algo do bem, para compartilhar a palavra de Deus? Em vez de mandar aquela fake news pro seu semelhante, pro seu amigo, você manda lá uma mensagem: não, eu estou orando por você, um versículo bíblico para abençoar a sua vida, uma palavra de incentivo, uma oração, grava uma oração, manda pro seu amigo, compartilhe da palavra de Deus. Use todos os meios possíveis para compartilhar a palavra de Deus. Talvez você possa fazer isso no seu canal no YouTube, no seu Telegram, nos seus contatos, naquele áudio de 5 minutos, que é mais um podcast do que um áudio que você manda no Zap. Em vez de ficar falando besteira, de ficar fofocando, compartilhe a palavra de Deus, como Deus pode abençoar a sua vida, como Deus pode resgatar a sua vida, como Deus pode seu consolo. Principalmente, pessoal, nesses momentos que nós estamos vivendo, que são momentos muito complicados, muito difíceis. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós batemos 500 mil mortes. Isso é algo inédito na nossa história. E as pessoas estão levantando questionamentos. As pessoas estão demonstrando a sede no coração de um vazio, de algo que eles não têm. E é esse o momento que nós não devemos nos calar, que devemos sim apresentar Jesus. Falar de Jesus para todas as pessoas em qualquer tempo. E olha só, né? É como dirigir um carro, não é verdade? Quando eu fui dirigir o carro, né? Eu fiz a parte teórica, mas você não dirige o carro só com a parte teórica, não é verdade? Você tem que ir lá, entrar no carro, seu instrutor está do seu lado, ele tem os pedais para ele, numa eventualidade, controlar o carro, mas você está lá, né? Você está assim no vidro do carro, né? Você vira assim o volante, mas você está lá praticando. E é essa prática que engloba o compartilhar da palavra de Deus que vai fazer com que o seu conhecimento bíblico se consolide. Não apenas como um conhecimento por conhecimento, mas esse conhecimento como expressão da sua vida agora, guiado pelo Espírito Santo. Compartilhe. Busque formas criativas de compartilhar a palavra de Deus. E com certeza isso agrada e agrada muito o coração do
Senhor. E aí, pessoal? Né? Gostaram? Estão gostando aí? Né? O que vocês estão achando? Né? Nós fizemos um grande, né, resumão daquilo que nós temos aí à disposição de vocês aqui no nosso perfil, no nossa zona de comunicação com vocês, que é o @escola didascalia, certo? Para finalizar, né, leia a Bíblia, siga esses passos, né? Leia, compartilha. Se você conhece alguém que está passando por essa mesma dificuldade, essa live vai ficar gravada, manda para alguém e acompanha o nosso perfil aqui, o Escola Didascalia, porque todo dia tem um post, tem um Reels para te incentivar. E já anunciando, nós fechamos a Semana da Bíblia e nós vamos começar a Semana dos Evangelhos, né? A partir de segunda-feira nós vamos falar sobre os Evangelhos, o que são os Evangelhos, sobre Mateus, Marcos, Lucas, João. E no próximo fim de semana nós vamos fazer uma live também do jeito como esse, para falarmos sobre a importância da leitura dos Evangelhos e tirar eventualmente algumas dúvidas. Pessoal, curta o nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo. Nós temos vários cursos disponíveis, tá bom? O curso de hebraico, Ivrit, que já está com as suas inscrições abertas. O curso de grego, Helenike, que já está em pleno vapor, você também pode fazer parte. E mais uma série de outros cursos que, guarda aí, nós estamos preparando aí o lançamento de um site que vai trazer todas essas coisas de uma maneira que com certeza vai atingir você e que o nosso objetivo não é trazer uma teologia numa linguagem inalcançável, é justamente o contrário, é falar a sua língua e trazer os aspectos mais quentes de teologia e os mais importantes numa forma aí que você possa entender, que você possa ler, compreender, praticar, viver, compartilhar a palavra de Deus de forma mais assertiva e mais, vamos dizer assim, abençoada. Voltando ao nosso texto esse que nós abrimos a live, feliz é aquele que medita na palavra do Senhor. Tem o seu prazer nessa palavra e nessa palavra está lá, ruminando, meditando, mastigando, digerindo, dia e noite, todo o tempo. Que essa bênção de Deus possa estar sobre a sua vida. Certo, pessoal? Foi um prazer muito grande estar com vocês. Mais uma vez, essa live vai estar gravada, já vai estar disponível no IGTV dentro de alguns instantes. E você já manda esse link, pessoal. Se você gostou, já mete o dedo no like, né? Já mete o dedo também na setinha, já reposta, copia o link, joga nas suas redes sociais, no seu WhatsApp e faz com que mais pessoas possam estar junto conosco para nós compartilharmos juntos a palavra do Senhor. Muito obrigado a todos que mandaram seus comentários, eu estou lendo todos eles e até a próxima, pessoal, até a próxima, querendo Deus, e nós vamos estar juntos aí para compartilhar a palavra do Senhor. Escola Didascalia, Escola de Teologia e Bíblia ao seu alcance. Até a próxima semana, tchau, tchau.